Fala, discípulo da riqueza, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar tendo entrada no primeiro quadro do canal que se chama Mentes de Sucesso. Para que isso? Para que a gente possa analisar e entender certas nuances na vida de pessoas que alcançaram a mentalidade de sucesso, pessoas que obtiveram o sucesso, tá? Para que a gente cada vez mais coloque essas nuances na nossa vida, para que a gente também possa alcançar o sucesso. E hoje a gente vai estar falando sobre a incrível vida de Elon Musk. Você não sabe quem que é Elon Musk? Elon Musk não é ninguém, só o segundo na lista da Forbes, uma empresa que ela organiza e acompanha o ranking das pessoas mais ricas do mundo, tá? Ou seja, as pessoas mais ricas do mundo aparecem na lista da Forbes e o Elon Musk apareceu lá como segundo lugar na lista dos 10 mais ricos do ano em 2021. Para que a gente possa mais entender e descobrir sobre a vida de Elon Musk, que tal você me acompanhar? Clicando aí no botão abaixo, se inscreve no canal e deixa seu like. Quem sabe eu posso aqui estar compartilhando coisas que você não sabia e coisas que vão fazer com que a sua mente cresça, tá? Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Nascido em 28 de junho de 1971, Elon Musk, filho de Elon Musk e May Musk, era o irmão mais velho de Kimball Musk e Tosca Musk. Seus pais, Elon Musk, trabalhava como engenheiro eletromecânico, piloto, marinheiro e consultor imobiliário. Sua mãe, já aos 15 anos, era modelo e conseguiu ser modelo com a carreira incrível até depois dos 50 anos de idade, agregando aí a seu estilo próprio na moda mesmo. Depois virando até guru de nutrição e tendo uma empresa. E o Musk nasceu como uma pessoa qualquer, tá? E a família dele, de classe média, não era tão vantajosa assim. Ele tinha seus privilégios, mas esses privilégios não impediram ele de ter uma vida um tanto quanto conturbada na adolescência. Aos 3 anos, seus pais acharam que ele era surdo, porque ele parecia não dar muita atenção às coisas que eram para ser dada atenção. E já com 8 anos de idade, Elon Musk leu a enciclopédia inteira britânica. Isso aconteceu porque, como eu disse, a adolescência de Elon Musk não era fácil. Na escola ele sofria bullying, os colegas o agrediam, e cada vez mais parece que o bullying ia piorando. Na cidade, seus pais se divorciaram. Elon Musk não conseguia fazer amigos, conquistar pessoas, ele não conseguia ter amigos na escola. Bom, só quem passou por isso sabe o quanto é triste não ter amigos na escola. Já que ele não podia fazer amizades, ele resolveu se refugiar nos livros. Os livros eram um verdadeiro refúgio para Elon Musk. Então, cada vez mais ele lia, dia após dia, agregando assim conhecimento para si mesmo. Já aos 8 anos, com todo o conhecimento agregado através dos livros, ele conseguiu terminar um curso de programação eletrônica, que era para terminar em 6 meses em apenas 3 dias. Bom, uma criança de 8 anos conseguir terminar um curso que era para 6 meses em 3 dias, com certeza vai ser um prodígio. Aos 18 anos, então, ele criou um jogo chamado Blastar e depois vendeu esse jogo por $500. A justificativa dele é porque ele não estava tendo dinheiro para comprar os jogos que ele queria. Então ele decidiu aprender a programar, criar seu próprio jogo para poder vender esses jogos. Os jogos dele tinham interface como espacial, e isso cada vez mais foi gerando dúvidas no coração de Elon Musk, pois ele começou a pensar e indagar: será que existe vida fora da Terra? Será que existem outros planetas? E como ele lia muito, ele descobriu que tinha vários planetas. E ele pensou: por que a gente não poderia habitar esses planetas? Por que a gente não pode sair desse planeta e conseguir chegar em mais, conquistar mais planetas? E em busca de respostas, ele leu o livro Um Mochileiro das Galáxias. Um livro que é para adolescentes, né? Mas ele leu todo esse livro. E já aos 15 anos ele teve um propósito. Ele decidiu uma coisa. Ele decidiu a sua missão de vida. Meus amigos, diferente de vários jovens daquela idade, de vários adolescentes de 15 anos,
Elon Musk decidiu uma única missão: a de salvar a humanidade. Devido ao todo o conhecimento que ele vinha conquistando através dos livros e o olho para a sociedade, ele acabou descobrindo que em algum momento a população ia ela mesma acabar com si, através da poluição, através de energias não sustentáveis, através de cada vez mais lixos sujando e poluindo a nossa natureza. E foi aí que ele decidiu ter como missão salvar a humanidade de todos esses males que ela própria se causa. Mas a vida ela é aleatória e é essa aleatoriedade que forma a beleza da vida. Essa missão, para alguns meio que esquecida, ainda arde no coração de Elon Musk. Mas ele tem outros afazeres, ele precisa ganhar experiência para que ele possa saber de qual maneira ele vai realmente salvar a humanidade. E ele vai decidir fazer faculdade. Aos 18 anos ele se muda para o Canadá porque ele via e entendia que ali naquela cidade, a cidade que ele tanto amava, que ele crescera, talvez não conseguisse suportar a ideia de evolução, de tecnologia. Ele entendia, ele tinha a sabedoria de saber que ele precisava mudar. Ele queria ir para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tinham uma política muito severa de cidadania, então ele toma o direito de cidadania canadense que ele tinha por causa da mãe, que nasceu no Canadá. Ele resolve ir para o Canadá e ele estuda em Ontário. E lá ele se forma em Física e Economia na Universidade de Pensilvânia. Depois de mais de 3 anos lá, já formado na faculdade, aos 24 anos, em 1995, Elon Musk decide se mudar para a Califórnia para poder cursar Física Aplicada e Ciências dos Materiais na Universidade de Stanford. Bom, uma bela conquista, né? Visto posto que a Stanford é uma das melhores universidades do mundo. Pô, é uma conquista passar para essa universidade. Elon Musk, através de um olhar empreendedor, com o boom das empresas .com, ele resolve largar a faculdade. Depois de 2 dias de matrícula, ele larga a faculdade e, junto com seu irmão Kimball Musk, resolve fundar uma empresa chamada Global Link. A Global Link, basicamente, era um guia virtual turístico. Porque eles entendiam que, tá acontecendo uma nova revolução, a internet está aí, as pessoas estão cada vez mais entrando no Google e pesquisando por lugares e tudo mais. Por que não criar guias virtuais turísticos? Para quando a pessoa quiser visitar um lugar, ele ir lá pesquisar e conseguir um guia para ir direto para aquele lugar. Eles foram e criaram essa empresa. A empresa foi crescendo. Depois de 4 anos, em 1999, eles repatentearam a empresa de Global Link para Zip2. Bom, e aí em 1999, depois de 4 anos da empresa fundada, Zip2, né, com cada vez mais popularidade, até alguns sites webs daquela época, como o The New York Times, começou a usufruir da empresa e aí foi fazendo ela ficar com uma fama maior, né? A gigante de distribuição de serviços Compaq decide comprar a empresa Global Link, agora Zip2, por um total de 307 milhões de dólares. Bom, esse valor, depois de todas as taxas e repartimento, tocou aí, né, para Elon Musk um patrimônio total acumulado de cerca de 22 milhões de dólares. E aí você já viu esses caras, né? Os caras novo, empreendedor que pensa fora da caixa, os caras não conseguem ficar parados. Bom, com a parte desse dinheiro ele comprou uma McLaren F1, que carrão na época, né, porque você já viu, né? O cara tinha que provar que ele era um bilionário, né? E a única forma de provar que você é um bilionário é comprar um carrão esportivo de edição ilimitada. Mas deixa isso pra lá. Depois de ter comprado a McLaren F1, ele também decide criar uma outra empresa e aloca 12 milhões para criar essa outra empresa chamada X.com. X.com basicamente era um meio de... como se fosse uma ponte, sabe? Por exemplo, as pessoas queriam para pagar alguma dívida, queriam fazer boletos e tudo mais. De vez ela pegar filas, ela só colocava um dinheiro na X.com e a X.com fazia o pagamento para os terceiros, né? Então era aí como se fosse um B2C nesse caso. Em 2000 ele une com a Confinity, que era uma das maiores concorrentes do mercado na época, formando assim a PayPal,
que depois de 2 anos de sucesso, foi vendido para a eBay. E a eBay pagou em torno de 1,5 bilhões de dólares. Bom, e aí o patrimônio de Elon Musk, você já viu, né? De 22 bilhões de dólares foi para 180 bilhões de dólares. Pô, e com esse aumento factível, né, do patrimônio, ele começa a sonhar grande, ele começa a pensar grande, cara. E ele já vê que, pô, agora eu não vou criar mais empresas, apenas pequenas empresas, vou criar coisa grande. E aí ele começa com um projeto chamado Mar Oasis. Basicamente tinha a ideia de colocar estufa em Marte e nessas estufas cultivar alimentos. Ou seja, ele pensava em cultivar alimentos na terra sólida e árida de Marte. Pô, mas para isso ele sabia que ele precisava de alguma coisa para atravessar a atmosfera terrestre. Ele precisava de um míssil balístico aqui, tá? E aí ele começa a pensar quem tem esses mísseis mais baratos, mais em conta, de preferência até usado, mas que seja mais barato. Porque ele sabe que quando se trata de equipamentos para atravessar a atmosfera e para sair da órbita terrestre, os 180 bilhões não é tanto dinheiro assim. Então ele começa a fazer viagens para a Rússia para poder negociar com os russos. Só que quando ele chega lá, pô, a experiência de Elon Musk é totalmente ao contrário do que ele esperava. Ele esperava que ele fosse chegar lá e que os russos fossem ser receptivos com ele. Mas não foi assim, cara. Os russos esnobaram Elon Musk e meio que não quiseram fechar acordo, sabe? Sempre colocando barreiras e tudo mais. Elon Musk volta cabisbaixo, pô. Ele tinha um sonho, ele queria ir além do mundo. Só que estava impedindo ele apenas uma simples negociação. Então, na volta, ele começa a pensar como ele poderia resolver esse problema. Fala, cara, talvez eu tenha que fazer meus próprios mísseis, já que uma simples transação não está me favorecendo. Ele começa a calcular, cara, quanto que seria a matéria-prima, quanto seria a mão de obra, quanto que seria para ele montar a infraestrutura e tudo mais. Então ele começa a se juntar com outras instituições que já trabalhavam com a intenção de conseguir construir mísseis para poder atravessar a atmosfera terrestre. E aí, pô, ele começa a fazer aportes a esses tipos de instituições. E aí, só em troca desses aportes, ele pede uma condição. Ele queria que estar nas reuniões que aquelas instituições faziam. Porque ele entendia que se ele tivesse com aquelas pessoas, ele ia conseguir conhecimento suficiente para fazer seus próprios mísseis. E aí, depois de um certo tempo, né, frequentando essas reuniões de debates intensos sobre como fazer, qual a infraestrutura melhor, qual a matéria-prima, onde encontrar, quais são as equações e tudo mais, ele teve um estalo de ideia. Ele já estava conciso do que ele precisava fazer para construir seus próprios mísseis. Então aí, em 2002, ele cria a SpaceX, uma empresa cujo propósito era poder vivenciar a experiência de outros planetas e assim fazer com que experimentos plausíveis sobre outros planetas fossem entregues à humanidade. A SpaceX era mais do que uma empresa, ela era um sonho mesmo, sabe? Porque aqui estava um pouquinho, talvez mais perto, da missão de vida de Elon Musk, salvar a humanidade. E depois disso tudo, desse networking que ele criou, através da vontade de criar a empresa SpaceX, ele acaba conhecendo a Tesla, uma empresa que fabricava carros, que tinha um molde de como fabricar carros elétricos. E aí ele começa a se interessar por isso, sabe? Ele começa a perceber que, pô, os carros elétricos tinham um arranque maior do que os carros movidos a diesel e ainda assim eram autossustentáveis, eram carros que só precisavam de um design um pouco melhor. Ele começa a fazer aporte nessa empresa, na Tesla, e o primeiro aporte dele foi de 6,5 bilhões de dólares, fazendo com que ele se tornasse sócio majoritário da Tesla. E aí, pô, depois de mais de 2 anos de estudo, em 2006 a Tesla lança seu primeiro carro elétrico chamado Roadster. Um carro que tinha autonomia de 354 km com apenas uma carga. Ou seja, você carregava ele uma vez e tinha autonomia de 354 km. Só que, pô, um carro elétrico com um design um tanto quanto legal, com autonomia boa, não ia ser barato.
Esses carros saíram já em primeiro instante um pouco salgados e valia em torno de $100 mil. Pô, mas já no primeiro dia a Tesla conseguiu vender suas 100 unidades do Roadster. Foi um sucesso. E nesse mesmo ano, em 2006, a SpaceX também tinha finalizado o seu primeiro foguete, o Falcon 1. E em 24 de 3 de 2006, o lançamento foi realizado. E esse Falcon 1 foi subindo, mas atingiu uma certa altura e explodiu, fazendo com que os destroços da nave caíssem na Terra. O lançamento foi um fracasso. Mas a SpaceX não parou por aí. A SpaceX voltou daquele lançamento com o propósito de consertar tudo, para que nunca mais um erro como esse acontecesse. Já em 2007, o CEO da Tesla, Martin Ebert, traz sérios problemas para a empresa. Com uma série de problemas financeiros, crises dentro da empresa, e com o atraso da entrega dos Roadster, aqueles que tinham sido vendidos, o conselho da empresa, o conselho da Tesla, se viu obrigado a expulsar Martin Ebert da presidência, fazendo com que Elon Musk se tornasse CEO da empresa. Agora Elon Musk liderava, era CEO de duas empresas simultaneamente, a SpaceX e a Tesla. Em 2007 acontece mais um lançamento da SpaceX. Elon Musk agora era CEO das duas empresas e eles estavam confiantes que realmente ia dar certo. Eles tinham conseguido consertar alguns erros, porém o segundo lançamento também foi um fracasso. Em 2008, depois de todo o trabalho incrível e árduo de Elon Musk, ele consegue entregar todas as 100 unidades do Roadster, aqueles carros que foram vendidos. Mas mesmo assim, com a entrada de capital de menos de $10 milhões aí, não foi suficiente para pagar todas as crises pela qual a Tesla estava passando. Ela precisava de mais recursos, precisava de mais capital. Enquanto isso, na SpaceX, o terceiro lançamento é agendado. Agora, a SpaceX estava confiante de que ia dar certo. Já tinham sido 2 falhas. E eles consertaram todos os erros da primeira vez, da segunda vez. Estavam confiantes de que ia dar certo. E o lançamento ocorre. E o Falcon 1 vai subindo. E quando ele atravessa a órbita terrestre, todos os confiantes, a segunda parte do Falcon 1 acaba se desprendendo. Então a sucção e pressão acaba se colidindo com a primeira parte, ocorrendo mais outro fracasso. Bom, a SpaceX agora, com o terceiro fracasso, estava desolada. Ela não tinha recursos para se manter. E as pessoas também não confiavam mais na empresa. Já era o terceiro lançamento e o terceiro que falhou. Não havia perspectiva de sucesso para a empresa. Na Tesla, as crises financeiras estavam cada vez mais aumentando. Bom, e aos 37 anos, Elon Musk já tinha gastado quase todo o seu patrimônio investindo nas empresas. Só restou para ele cerca de $20 bilhões. Só que ele sabia que se ele investisse em uma só empresa, ele ia acabar matando a outra. As duas estavam sofrendo crises. Bom, o coração de Elon Musk falava para ele separar o dinheiro, para ele fazer um aporte em um e também fazer um aporte na outra. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, as duas iriam morrer. Elas precisavam de mais recursos. A lógica mesmo era colocar esses $20 bilhões apenas em uma empresa, para que essa empresa ficasse forte. Mas fazendo isso, era certeza de que a outra empresa iria morrer. Elon Musk então decide seguir seu coração. Ele divide o dinheiro, coloca metade em uma empresa e metade na outra empresa. Bom, e com esse novo recurso que entrou na SpaceX e na Tesla, a SpaceX tinha mais uma oportunidade, a quarta tentativa. Elon Musk sabia que essa quarta tentativa tinha que ser certeira, que era a última vez. Não tinha mais recurso. Se eles falhassem, ia acabar. A empresa ia falecer. Ia à falência. Então eles fizeram tudo certinho, olharam todas as métricas, todos os erros, todos os ajustes possíveis e marcaram mais um lançamento.
o último lançamento da SpaceX. Mas como ninguém acreditava mais na SpaceX, o foguete foi sozinho, sem nada, sem nenhum conteúdo. Porque o único intuito era provar que podia acontecer isso. Ninguém acreditava mais, por isso ninguém quis entregar uma carga. As outras 3 experiências tinham sido fracassadas. As pessoas acreditavam que a quarta também fosse um fracasso. Então o quarto lançamento é marcado. E o Falcon 1 vai vazio. E em 28 de 9 de 2008, o foguete vai à órbita. O lançamento é um sucesso. Pessoas de todo mundo aplaudem de pé. A humanidade conseguiu colocar algo fora da órbita terrestre. Agora o mundo tinha dado mais um passo em rumo à evolução. Mas mesmo lançando esse foguete, mesmo o lançamento tendo sido um sucesso, tinha acabado. A SpaceX não tinha mais recursos, a Tesla também não tinha mais recursos. As 2 empresas estavam acabadas. A Tesla já tinha até data para anunciar a falência. Tinha acabado. Em 23 de 12 de 2008, nas vésperas do Natal, a NASA oferece um contrato para a SpaceX de 1,6 bilhão de dólares. E esse valor respingou na Tesla também. Esse valor conseguiu salvar a SpaceX e conseguiu também ajudar a Tesla, que já estava à beira da falência. Elon Musk ficou tão feliz com aquilo que ele resolveu até colocar na senha do seu notebook I love NASA. A NASA tinha ajudado e a SpaceX estava salva, e a Tesla também. Bom, e aí depois disso tudo, desse crescimento da empresa, da SpaceX, da Tesla, a SpaceX conseguiu outros investidores, 20 mil de outros investidores, mais 50 mil da Daimler. As companhias não foram à falência. Elon Musk conseguiu. Então a SpaceX fez a primeira nave como veículo comercial de entrega de carga fora do espaço, a voltar e ser resgatado. Em 2015, a SpaceX não só resgatou, como também aterrissou e reutilizou uma nave, que antigamente era usada como teste, tá? Nenhuma tinha conseguido ultrapassar isso. Esse marco foi histórico, com certeza. Em 2018, a Tesla foi a primeira empresa de veículo que mandou um carro para o espaço, com um boneco como seu tripulante, vestido de astronauta, que era intitulado como Starman, ou seja, o Homem da Estrela. A Tesla hoje tem uma variedade imensa de carros, e todos esses carros são sexys, chamam a atenção do consumidor. Esses são carros que realmente dá vontade de você pegar e dirigir, sabe? Ou seja, ele revolucionou o mercado de veículos elétricos. Antes, os carros elétricos eram desinteressantes, não eram bonitos, não eram atraentes, não dava tesão de andar, sabe? Mas Elon Musk veio e mudou isso. Tesla hoje é a maior empresa de veículos elétricos do mundo, com mais de 6 mil postos de abastecimentos elétricos. E não só isso, tá? Elon Musk, ele, além de ter todo esse patrimônio, de ter construído essas empresas excepcionais, o objetivo dele não é só ganhar dinheiro, tá? Ele tem como missão de vida acelerar o processo da humanidade rumo à sustentabilidade, uma energia elétrica sustentável. Então ele resolveu liberar todas as patentes da tecnologia de desenvolvimento de carros elétricos para os outros concorrentes, para que os outros concorrentes também pudessem produzir seus próprios carros elétricos. Porque ele entende que se você compartilha isso, a tecnologia vai cada vez mais rápido ser melhorada. E não só isso, tá? Elon Musk, ele também é sócio de outra empresa que chama Neuralink, uma empresa que deseja promover e desenvolver inteligência artificial amigável, tá? Porque ele entende que cada vez mais a tecnologia avança. Na China já tem protótipos robóticos com inteligência artificial. Ele entende que a tendência é que o governo consiga acesso a essas tecnologias, mas que use para o mal, sabe? Que use para gerenciar pessoas, para acabar influenciando as pessoas, influenciando os consumidores através dos dados que a inteligência artificial vai pegando das pessoas.
Então ele deseja fazer com que a inteligência artificial seja de fácil acesso, esteja na mão da população, para assim descentralizar o poder das governanças. Ele também criou uma empresa que chama The Boring Company. É um jogo de palavras, né? Já que, partindo do pressuposto que boring significa chato, mas que também significa perfurar em inglês. O que é isso, pô? A The Boring Company tem em mente que se as pessoas trabalham em prédios tridimensionais gigantes, mas se locomovem num plano, o que faz com que esse plano fique excessivo, fazendo com que o meio de transporte das pessoas fique massivo e chato. Então ele deseja perfurar a Terra, criando vários níveis de camadas, para que as pessoas possam não só se locomover em um plano, mas que também possam se locomover em subsolos, para que as vias sejam mais rápidas, mais ágeis, para assim acabar com o The Boring do dia. Cara, com esse compilado de história, com esse vídeo longo, a gente pode ver que Elon Musk hoje é um dos homens mais ricos do mundo, mas que um dia ele já foi uma pessoa normal, assim como eu e como você. O que diferenciou ele foi as escolhas que ele fez ao longo da vida. Foram a quantidade de informação que ele leu, os livros que ele leu. Isso definiu quem Elon Musk seria. Hoje é fato que ele é um bilionário, cara super inteligente. Pessoas do mundo inteiro conhecem ele e admiram. Mas isso tudo foi através do conhecimento que ele foi agregando para sua vida. E aí eu penso, cara, será que a gente está preparado para a tecnologia que está chegando? Será que a gente está de fato pronto para uma tecnologia gigante? Bom, cada dia mais a tecnologia vai aumentando, a gente já está entrando no 5G. Ainda não tem no nosso país, mas tem muitos países desenvolvidos que têm essa tecnologia, que otimiza a vivência do ser humano em comunidade. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para essa tecnologia? Porque se você não estiver preparado, talvez você fique para trás no futuro. Eu te agradeço por assistir o vídeo até aqui, tá? Pô, e se você ficou comigo até o final do vídeo, eu acho que você deve clicar no like e se inscrever no canal, hein, pô. Te espero no próximo vídeo e é isso aí. See you later.